Ligação Direta dessa semana, eu, Rafaela Lozano e Natália Costa vamos conversar com o artista plástico Galvão Preto. Ele está com o projeto O Céu é o Limite. O projeto foi aprovado pelo Fundo de Incentivo à Cultura. Temos aqui também a presença da professora doutora Alda Maria do Couto. Galvão, como surgiu o projeto? Bom, o projeto O Céu é o Limite, ele é um projeto que ele passa por alguns canais da mídia, né? Desde a mídia mais base, né, como a gente chama dentro das artes plásticas, que é a pintura. Depois eu dei uma avançada para o videoarte e também coloquei esse projeto em cartão postal e numa oficina sobre elemento da cor. Então esse projeto ele tem essas abordagens e ele conduz todas essas informações dentro de um catálogo, né? Então um catálogo específico produzido para o projeto, ele vai dizendo para as pessoas por onde ele passar, e é um projeto que vai ficar caminhando durante os 5 meses, partindo de Niterói, no Rio de Janeiro, onde está estabelecendo parcerias e intercambiando essas possibilidades de você trabalhar com culturas de diversos estados e de diversos lugares, e chegando até Corumbá, na fronteira com a Bolívia, onde é a penúltima etapa, né? E a última etapa desse projeto, a gente fecha ele aqui em Campo Grande, aonde ele nasceu aqui, a partir do céu de Campo Grande, onde ele dá esse desdobramento. E a partir assim, de pesquisa, de continuar estabelecendo questões que passam cada vez mais amplas, né? E muitas das pessoas não têm se percebido, apesar de estarem dentro desse processo, né? Por isso que ele é uma grande pergunta, o projeto. O céu é o limite? E o processo de criação desse projeto, de surgimento, até o que ele é hoje, como foi? Ele começa olhando o céu, né? Quando eu cheguei aqui no Centro-Oeste, há uns 5 anos atrás, uma das coisas que me impressionou bastante foi assim, o azul do céu e a amplitude, fundamentalmente a amplitude assim, do céu do Centro-Oeste, né? E a partir disso eu comecei a amadurecer isso durante as outras exposições que eu fiz pela Morada, pelo Marco, né? Por outros núcleos de artes assim, mais de iniciativa privada, né? Como o Arcano 21, né? Que era um núcleo de artes e culturas místicas, essas coisas todas, e na TVE, enfim, em coletivas aqui pelo Centro-Oeste. Então, durante esse tempo, eu fui sempre amadurecendo o trabalho até que ele vem ser realizado e executado, né, durante esse último ano. Então, nesse momento, é o fechamento do trabalho, o trabalho está chegando na rua agora, e é um trabalho que eu tive a oportunidade de colocar ele numa concorrência, né, buscando um incentivo, né, pelo caminho desse fundo de cultura que tem aí, que tem uma importância muito grande para que as pessoas possam colocar um pouco mais de qualidade no seu trabalho, possam girar o trabalho um pouco mais longe da base original, né, do Mato Grosso do Sul, ampliar uma divisa, fazer parcerias com outras fundações de arte, com outros artistas, estabelecer outros canais. Então, esse projeto, O Céu é o Limite, ele está me dando essa possibilidade. E eu estou observando à medida que ele vai se ampliando, mostrando que, na verdade, essa pergunta continua. O céu é o limite? E esse trabalho surgiu também de uma interação entre o artista e o público, não foi? Na verdade, ele passa para a interação do artista e do público. Na verdade, eu nunca excluo o espectador do meu trabalho. Ainda fazendo uma situação assim. Já há um bom tempo, não de hoje, eu trato o outro diante da obra como parceiro, e não como o espectador, que fica na expectativa de alguma coisa que está diante dele, né? E sim, eu tento trazer ele para dentro do trabalho e que ele estabeleça uma parceria. De que forma? Por exemplo, no trabalho da parte de pintura, que são 5 telas, né, que passam por todas, que é uma tela de 3,20 metros por 1,60 m, depois vai para outra coisa, para uma nuvem e sonhar com o Papai do Céu, todas 3 de 1,60 por 1,60, até chegar no céu, né, que é uma de 80 por 80,
esse trabalho ele faz com que as pessoas vão olhando o próprio processo que o céu faz, né? Quando você olha uma nuvem, a nuvem ela vai caminhando, ela se desfaz, ela se remonta, ela se desfaz de novo, às vezes ela some, às vezes fica só o céu azul, às vezes fica cheio de nuvem. E durante esse processo eu fiquei observando como é que poderia trabalhar com isso e pegar códigos, né? Símbolos, simbologia, situações que as pessoas tenham no dia a dia, né? De olhar para o céu, ver aparecer nas nuvens bichinhos, imagens, enfim, todo esse imaginário que as pessoas veem sempre. Inclusive, num determinado momento, teve gente que falou assim: Galvão, tem gente que não olha para o céu. E é um grande engano, porque todas as pessoas em que eu fiz uma entrevista para que a gente pudesse capturar essas falas e transformar na sonora do vídeo, porque o vídeo arte, eu trabalhei durante 2 dias fazendo projeção no céu, no Mato Grosso do Sul. Então, durante 2 dias eu botei uma câmera de vídeo no mesmo ponto, marquei um ponto no chão, marquei um ângulo para o céu e apontava a câmera e ficava direto gravando isso. No final do dia eu ia lá, a fita acabava, eu trocava, no dia seguinte fazia a mesma coisa e depois comecei a editar essas imagens. E aí na pesquisa que eu fiz sonora entre Rio de Janeiro, Fortaleza e Campo Grande, eu fui gravando a fala das pessoas. E depois eu comecei a encostar fala e imagem. Então, para uma determinada fala, eu buscava uma dessas imagens que eu achava que tinha uma correspondência e fui montando o vídeo dessa forma. E as pessoas não tinham visto, né, as imagens do céu, elas só tinham essa pergunta. Então, nós passamos por grupamentos sociais diferentes respondendo sobre a mesma pergunta. E aí começou a vir à tona questões de religiosidade, questões de preconceito, questões de mito, questões de... Como é que as pessoas normalmente falam assim quando alguém... De crenças, né? Isso tudo foi sendo levantado. E foi aleatoriamente. Eu perguntava para quem estava varrendo na praia, para um executivo passando, um exemplo, né? Na Rio Branco, de terno e gravata, para um motorista, dentro do avião, fazendo uma pergunta. E normalmente eu não deixava as pessoas perceberem que eu tinha um gravador. Né? Então, quando eu colocava o gravador, essa resposta das pessoas já estavam saindo. E assim eu montei a trilha sonora. E como era a reação das pessoas a essas perguntas? Diversas, né? Foram diversas, né? Só vendo o vídeo para o pessoal poder perceber isso, né? E aí vai ver que realmente não tem limite, né? Que não existe um limite, né? A pergunta é única, as pessoas são diferentes, elas trazem informações diferentes, elas trazem formações pessoais diferentes, né? Agora, a pergunta ela tem uma só posição e vai remetendo um imaginário fantástico, desde crianças de 8 anos. Tem uma criança que diz assim, o que eu gosto mesmo é de dormir de pijama e sonhar com o Papai do Céu. E eu peguei esse sonhar com o Papai do Céu e transformo numa pintura. Eu titulo um trabalho com esse sonhar do Papai do Céu, porque eu não queria deixar de fora nada que passasse, né, ao redor de todo o processo, das imagens, das falas. E aí eu fui juntando tudo isso. É muito interessante. Eu achei assim, o vídeo arte, até porque o vídeo arte ele não passa pelo caminho do cinema, ele não passa pelo caminho de você construir com o olhar de um cineasta. Ele tem um olhar de um artista visual, operando sobre uma mídia que está aí para as pessoas disponibilizarem ela da forma que acham melhor. O seu trabalho é multimídia, né? Tem também um CD-ROM? Também tem, né? Quer dizer, eu também coloquei eu também peguei e estou colocando dentro de CD-ROM o vídeo, né? Então, o vídeo que eu fiz em VHS, eu estou colocando em imagem de CD-ROM. Eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer com ele, mas aproveitando a possibilidade, porque às vezes você chega em alguns lugares as pessoas não têm um vídeo, mas têm um computador, né? Então aí dá para fazer. Então é uma inserção e que vem mostrar novamente que você vai estourando limites, né? Que você pode ir trabalhando com isso. Tem um postal, um cartão postal para quem não tem computador, não tem vídeo, né? Não tem espaço para ver a pintura, então tem um postal. Então tem mais uma forma de leitura, né? Todos esses canais que você tem da leitura visual. Então eu estou utilizando as possibilidades que você tem ao redor, né?
Você usou também o recurso da fotografia no seu trabalho? A fotografia ela foi utilizada da seguinte forma. Primeiro, para documentar, né? Então, junto com um parceiro, né, que a gente vem estabelecendo uma parceria boa aí, que é o Jefferson Raveduti, ele fez todo o registro das imagens das pinturas, que são as partes fotográficas que entram no catálogo, né? Então, tem mais uma linguagem junto do trabalho, que é a fotografia, né? E com um olhar, inclusive, de um fotógrafo que não faz foto pura e simplesmente por fazer foto. Ele tem um outro olhar para fazer fotografia. Temos aqui a presença da professora Alda Maria, que vai fazer perguntas também para o Galvão. Professora? Tudo bem, Galvão? Tudo legal. Eu fiquei aqui ouvindo você e fiquei pensando que eu gostaria de puxar a conversa de volta para Campo Grande, porque você já andou galáxias, né? Depois do céu de Campo Grande, que eu concordo perfeitamente, que é fantástico. Na minha família, a gente costuma dizer, eu costumo receber visitas que dizem que vem aqui fazer terapia nesses 360 graus de horizonte. E é uma percepção. Eu sempre tive também, desde a primeira vez que eu vi, isso em 87. Eu achei que era um lugar privilegiado e diferente. Depois eu conheci as artes plásticas aqui. E achei que também era alguma coisa diferente do resto do país, o que os artistas plásticos faziam aqui. Tanto aqueles radicados aqui, como os que transitam por aqui de vez em quando, como você. E eu sou feliz proprietária de um trabalho seu que é muito inquietante, que faz pensar um pouco em tudo que você falou aí. Porque quando você passou por aqui, você conheceu a Lídia Baís. E você fez um desenho de uma cadeira de balanço, daquelas bem tradicionais da Lídia Baís, e que a gente olha no primeiro momento, assim, parece um quadro convencional, né? Como você está falando aí, do céu, da nuvem, do sonho com o Papai do Céu. Tem uma cadeira de balanço da Lídia Baís, igual a essas que a gente encontra em qualquer casa de todas as vovós, né? Aquela cadeira confortável. Só que, ao lado da cadeira, ao invés de uma ânfora estar no chão, a ânfora tem asas e está subindo. E o quadro se chama A Nave do Delírio, está lembrado? Eu lembro perfeitamente desse trabalho. Além de estar subindo, ela esparrama uma água que vai virando um mar, né? Exatamente. Do lado da cadeira, né? Então, fala um pouquinho para a gente dessa ligação entre essa visão assim muito contemporânea, pós-moderna, da fragmentação que você está trabalhando, pelo que eu entendi, nesse novo projeto, e um trabalho como esse, que deixa o espectador assim na dúvida. A gente olha, o cara desenha uma cadeira de balanço, e depois você vai ver o nome do quadro e os outros componentes, né? Então tem todo um universo. Como é que está isso aí? Você voltaria a fazer um trabalho como esse? Faz parte do seu trabalho uma visão como essa, da cadeira, da Lídia? Legal, faz mesmo. No outro dia eu estava até lembrando desse trabalho, né? Inclusive, a lembrança desse trabalho sempre leva para você, porque você tem uma linha de pensamento. Inclusive, no dia que você levou aquele grupamento de estudantes lá, foi fantástico, né? Inclusive, tinha uma pessoa portadora de deficiência visual que foi lá para ver pintura. E eu fiquei olhando, né? Eu falei, ué, que isso? Mas achei legal, porque depois ele tateou umas coisas, a gente conversou, e ele usou um outro sensorial, né? Que é o sensorial da audição. E aí, então, ele estabeleceu alguma coisa com ele. É lógico que ele não viu cor, apesar de a gente pontuar azul, essas coisas todas. Eu não sei se em algum momento ele teve possibilidade de ter inserção visual de cor, né? Para ele ter um registro auditivo de que azul é azul, que conduz aquelas coisas todas, que se a gente fechar os olhos aqui, hoje a gente consegue imaginar. Aqui tem amarelo, aqui tem azul, porque a gente já recebeu isso. Eu não sei se ele recebeu. Mas então, naquele momento ali, já tinha uma coisa assim, né? Pós-contemporânea e tal, alguém para ver pintura, portador de deficiência visual, misturado com uma turma de comunicação levado pela Alda. Eu achei você fantástico. Eu falei, essa mulher é legal, cara. Né? E aí, aquele trabalho, A Nave do Delírio, ele foi feito assim, basicamente, durante o processo da exposição. Eu botei aquele cavalete lá, e eu percebi que tinha uma história legal ali da Lídia Baís, que é o seguinte: ela ficava sentada naquela cadeira de balanço
para refletir situações do dia a dia. E foi quando eu me dei conta que aquilo ali era a grande nave dela. Né? Era onde ela fazia o delírio para ela trabalhar com questões da arte e tudo mais, onde as pessoas achavam que era maluquice e não tinha nada de maluquice naquilo. Ali era um ponto onde ela fazia uma referência com ela e com o que ela queria trabalhar em termos de projeto para ela e tudo mais. Quando eu olhei para aquela ânfora de barro que está do lado, onde ela bebia a água e tudo mais, eu comecei a imaginar um negócio. Falei, gente, de repente ela bebe essa água, entra em êxtase. Aí quem delirou mais do que ela ali fui eu, né? Porque eu fiquei numa viagem, eu falei, ela entra em êxtase, aí ela viaja nessa coisa toda, começa a criar a partir de beber aquela água. E eu estava sentindo saudade do mar. E aí eu comecei a desenhar aquilo ali. Eu tinha vindo, acho que de Bonito, de algum lugar que eu tinha estado muito em contato com a água. Então tá explicado. Aí misturou tudo, né? Vindo da água doce, com a saudade do mar, com a água que tinha dentro da ânfora. E aí a nave voa, né? Porque ela tem uns cavalinhos na moringa, naquela ânfora de barro, tem uns cavalos em baixo relevo. E aí no desenho eu coloquei asa. Eu tirei o pé de ferro, coloquei asa e coloco uma situação de mar ali, estabelecendo essa coisa dos conceitos, né? De forma que você coloque o outro como teu parceiro, para que ele também leia aquilo ali, né? Eu não acredito que a outra pessoa não tenha possibilidade de uma outra leitura do que você ficar construindo um quadro fechado, né? Mostrar casa, um barco pura e simplesmente, não que isso seja ruim, não é isso, né? Mas que você só permita o outro olhar através do teu olhar, e não que você deixe que o outro olhe com o olhar dele, né? Esse foi um caminho que eu usei ali e que normalmente eu utilizo no meu trabalho. Então, é porque quando fala desses extremos, você havia falado antes, o vídeo arte não tem nada a ver com narrativa, nem com o roteiro cinematográfico, mas um tema sempre está por trás, né? Sim. E também esse lado delirante. Quanto a Lídia Baiz, é interessante você ter captado isso, porque ela era uma pintora tradicional que lutava por um recado, digamos assim, novo, por uma forma nova de pintar e de se tornar artista no início do século, nessa cidade aqui, que naquela época